Eu quero falar sobre cada mãe que já teve por aí. Alguns exemplos e realidades de mães que a gente tem na palavra que marcam tanto a nossa vida. E que tudo que tem na Bíblia serve para agora. Por quê? Porque desde que Deus criou a humanidade é humanidade. Culturas, realidades, mas intimamente nós somos os mesmos. Somos os mesmos. Temos uma necessidade de Deus, temos a necessidade da presença de Deus, do caráter de Deus, nos quatro cantos da terra. E é tão forte quando a gente para pensar sobre a primeira mãe. Quando a gente para pensar sobre Eva, a primeira mãe. Eva, ela não tinha uma amiga para aconselhar sobre a gestação. Eva não tinha uma amiga para falar, amiga, como é que é esse negócio, me explica. Eva não tinha um médico obstetra, aprendi. Obstetra, é muito inglês, a gente vai esquecendo português, né? Ela não tinha o obstetra ali, tinha Deus, aleluia. Tinha a presença do Pai, a glória de Deus ali. Mas na naturalidade da vida, ela não tinha ninguém. Eva não tinha nada senão aquele momento onde veio Caim, onde veio Abel. E quando eu falo sobre cada mãe que já teve por aí, Eva foi aquela mãe que, ao conceber os filhos, ao ensiná-los a adorar a Deus, em um culto de adoração a Deus, Eva tem um dos filhos matando o outro. A primeira mãe foi aquela que viveu talvez uma tragédia de maior temor de uma mãe. Um filho que mata o outro filho. Ontem, eu não sei como é na sua casa, mas ontem os meus filhos, um estava tentando matar o outro dentro do carro. Ontem, a gente indo para uma festa. Acontece, quem está comigo aqui, Lagoinha? Mas Eva foi a mãe. Uma mãe onde na primeira família, no primeiro legado, na primeira frutificação daquilo que Deus tinha como propósito, e eu libero essa palavra na tua vida, Deus tem propósitos para você, eles vão se cumprir plenamente. Deus tem propósito para os seus filhos, e eles vão se cumprir plenamente. Mas Eva foi a mãe que não foi apenas a primeira a gerar, mas a primeira a ver as escolhas erradas dos seus próprios filhos. A escolha errada de um filho. A primeira mãe, a mãe que Deus preparou e formou, e dela vem dois filhos, e daqueles dois filhos, num culto, vamos dizer entre aspas, num GC, numa igreja, acontece um assassinato. Uma decisão errada de um dos filhos. Mas Eva, eu preciso que você tome isso no coração. Eva não deixou de acreditar. Eva não deixou de ter a possibilidade de continuar gerando. O que a gente aprende com Eva, se você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 25, cada mãe que já teve por aí. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Quando eu falo de cada mãe que teve por aí, a gente pode aprender com Eva, que nós temos condição de continuar a nossa vida, mesmo quando nós temos tragédias dentro da nossa própria casa. Eu consigo aprender com Eva, como essa mãe, cada mãe que teve por aí, que não vai ser uma tragédia que aconteça com seus filhos, ou no seu casamento, ou seja lá o que for, que vai impedir você de realizar aquele que é o propósito de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra? A primeira mãe, a primeira mulher, os primeiros filhos, mesmo diante de uma tragédia, ela gerou novamente, ela disse, Deus me deu uma outra oportunidade. Deus me deu um outro filho. Cada mãe que teve por aí, uma mãe que não se deixou prender simplesmente naquela tragédia, e nós aprendemos isso com Eva. Eu não vou parar a minha vida por causa de um erro, por causa de uma tragédia, por causa de uma escolha errada que meus filhos tiveram, por causa de uma decisão completamente pecaminosa que eles tiveram. Eu vou continuar gerando, eu vou continuar acreditando, eu vou cumprir o que Deus tem para a minha vida. Cada mãe que já teve por aí. A gente vê a vida de Sara. Como esposa de Abraão, ela recebeu uma promessa que ela seria mãe de muitas nações. Diga comigo, muitas nações.
E o que Sara precisou fazer ao receber uma promessa, ela precisou exercer muita fé, porque ela era estéril. Gênesis 21, versículo 2, olha só. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera... Não, isso é Gênesis 21, versículo 2, desculpa. Diz, Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, aleluia, que Sara lhe dera à luz, Abraão colocou o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este ainda tinha 8 dias, segundo Deus tinha ordenado naquele período. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, pegue isso, para cada mãe, para cada pai, para cada um de nós, o que nós aprendemos com ela. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice, lhe dei um filho. A gente aprende com Sara como ela soube esperar. A gente entende que Sara teve um coração, onde com 80 e tantos anos, aconteceu aquilo que Deus prometeu para ela. Cada mãe que já teve por aí, uma mãe que soube superar tragédias dentro da própria casa, Eva. Uma mãe que soube esperar, por mais longo e distante que parecia o tempo, aconteceu a promessa. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas deixa eu te ensinar algo nessa manhã. Eu te falo com todo o coração, aprenda a esperar, porque se Deus prometeu, isso vai se cumprir na tua vida. Pode aplaudir o Senhor. Se você me ajuda a pregar, por favor, vem comigo aqui hoje. Estou mais comportado que é dia das mães, mas vamos junto aqui. Entenda que Sara, na sua velhice, isso para mim é muito forte, ela disse, quem teria dito a Abrão que Sara amamentaria um filho? Talvez tem muita gente dizendo, quem diria, quem diga que você vai ser usado por Deus, quem diga que seus filhos vão chegar a ser alguma coisa, quem diga até que você vai gerar algo. Ela bate no peito e diz, olha aqui, ó, gerei, aconteceu. Eu aprendo com Sara que na hora certa, no tempo certo, vai acontecer o que Deus tem para a minha vida. Eu aprendo com Eva que não tem uma tragédia onde Deus não possa me fazer gerar coisas novas na minha vida. Nós cremos, cada mãe que já teve por aí, uma mãe que venceu uma tragédia dentro da própria casa, uma mãe que o tempo passava e nada acontecia, mas ela permanecia crendo. Ela permanecia crendo e dizendo, vem se alegrar comigo, Isaque, sorriso. Significado de Isaque, sorriso, alegria. Dá um sorriso para quem, dá um Isaque para quem está do teu lado aí, ó. Aí, eu aprendo com Sara que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Por mais que pareça que está demorando, será a realidade na minha vida. Posso ouvir um amém? Me ajuda aqui, Lagoinha, vem comigo por favor. Aleluia. E Sara então tem Isaque. Isaque cresce. E Abraão e Sara, eles enviam um servo para que encontrasse a mulher de Isaque. E a palavra fala que eles encontram Rebeca e o servo pediu a Deus que ela cuide de mim. Que essa mulher que vai ser realmente a mulher de Isaque, que ela cuide de mim. E a palavra fala que Rebeca, quando viu o servo de Abraão chegando, a palavra fala que ela foi, deu água para ele, deu água para os camelos dele, cuidou dele. A gente aprende com Rebeca que ela tinha um coração rendido para servir. Cada mãe que já teve por aí, a gente aprende com Rebeca que ela não sabia quem ele era, ele não sabia de muita coisa, mas já estava nela, já estava dentro dela um coração para servir. E o mais forte que acontece na vida de Rebeca é que o servo de Abraão chega para ela e diz assim, os pais de Isaque, que eu quero que você conheça para você casar com ele, eles querem que você venha comigo, que você conheça Isaque e você venha gerar uma multidão de filhos. E Rebeca,
por causa dos pais de Isaac, olhe para mim, Lagoinha, por causa dos pais de Isaac, ela chama as amigas, vem comigo, pega tudo que ela tinha de kit de maquiagem, as roupas mais bonitas, e ela pega a estrada fora, debaixo de uma palavra dos pais de Isaac. Isaac ainda não tinha mandado um WhatsApp, nem rolou um search na internet, mas os pais, a gente aprende muito com Rebeca, a honrar a família dos maridos. Nenhum amém. Nenhum, zero, cara. A gente aprende com Rebeca a respeitar legado. Cada mãe que já teve por aí, se você vê em Gênesis 24, versículos 58 a 61, quando ela já tinha entendido que ela tinha um propósito, quando ela tinha entendido que as palavras liberadas pelos pais de Isaac eram decretos de bênção, olha o que ela fez. Rebeca, olha só, chamaram pois a Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Seus pais dela perguntando: você quer ir? Ela respondeu: eu vou. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, ou seja, as migas, né? E ao servo de Abraão e aos seus homens, e abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas migas, e montando todo mundo nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Eu aprendo com Rebeca como ela respeitou a família, como ela entendeu o legado, como ela honrou, mesmo sem conhecer ainda Isaac. E aqui em Gênesis 25, você recebe essa palavra nessa manhã. Gênesis 25, no versículo 21, a palavra fala que Isaac orou ao Senhor, porque Rebeca, mesmo obedecendo, Rebeca cumprindo, Rebeca honrando a família, a palavra fala que ela não podia gerar filhos. Não bastava Sara ser assim, não bastava Sara, e a gente aprende com ela a vencer o tempo, a saber esperar, a saber confiar. Rebeca começa a passar pela mesma coisa, mas Isaac ora, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, versículo 21, e Rebeca, sua mulher, concebeu gêmeos. Pode aplaudir o Senhor por essa bênção. Concebeu gêmeos. A minha honra gera milagres. Eu aprendo com Rebeca que cada vez mais, quando eu me coloco nesse lugar, onde eu posso honrar legado, honrar família, por mais difícil que pareça, honre, porque existem realidades que você vai gerar por causa da sua honra. Existem bênçãos esperando você. Cada mãe que já teve por aí, mãe que aprendeu a superar tragédias, mãe que aprendeu a esperar, mesmo ficando velha, ela aprendeu a esperar. Mãe que honrou a família. Eu preciso aprender a honrar, eu preciso aprender a esperar, eu preciso aprender a superar tragédias. A gente vê a vida de Joquebede, a mãe de Moisés. A gente não tem muito tempo, então eu vou acelerando aqui, amém? Eu falei no culto anterior que dá para fazer um seminário sobre isso aqui. Glória a Deus, gente. Tudo bem, não vou fazer não. Brincadeira. Mas Joquebede, a palavra diz que Joquebede tomou Moisés no momento de maior caos no Egito, onde não só ela, mas todas as mulheres que ela conhecia, que tinham seus primogênitos, tinham seus filhos, melhor dizendo, tinham gerado filhos homens, todos estavam sendo assassinados, todos. Joquebede foi uma mãe que enfrentou o medo, foi uma mãe que enfrentou um caos da sociedade, foi uma mãe que guardou Moisés, segurou Moisés. Agora imagine você comigo, colocar o filho num cesto e soltar no rio. Imagine a coragem. Eu aprendo mais e mais com Joquebede, mãe de Moisés, a ter coragem,
a ter coragem de entregar meu filho, saber que Deus vai guiar meu filho, posso ouvir um amém nessa manhã? A entender que aquele cesto é um sinal de que a soberania de Deus e a graça de Deus está envolvendo meu filho, a saber que os caminhos de Deus são perfeitos para a vida do meu legado, da minha história. Joquebede, a palavra fala que ela guardou os filhos, o caos acontecendo, ela superou todo o medo, ela superou todo esse medo. Cada mãe que já teve por aí, mães que vencem tragédias, mães que superam o tempo, mães que vencem o medo, mães que respeitam o legado. Isso é um aprendizado para cada um de nós nesse dia maravilhoso, um dos melhores dias do ano. Posso ouvir um amém? Um dos melhores dias do ano é o dia das mães, cara. Um dia para a gente parar para pensar: será que eu acredito tanto em Deus que eu vou colocar meu filho num cesto assim? Será que eu tenho protegido meu filho ao ponto de livrá-lo do caos que o mundo prega e ordena e libera nas escolas, nas faculdades? Um ensinamento onde Deus não existe, um ensinamento onde a fé não serve para nada, um ensinamento onde a família está sendo destruída, sendo desconstruída. Nós precisamos aprender com Joquebede a entender que nossos filhos estão guardados, mesmo quando a gente precisa colocá-los no cesto e liberar os nossos filhos. Moisés se torna o libertador do Egito. Por quê? Ele foi gerado por alguém que superou o medo. Se eu supero o medo, eu gero libertadores. Se eu supero o medo, eu gero libertadores. Tem criança que tem medo de ficar sozinha 30 segundos. Pai! Ah! Às vezes a gente gera tanto medo nos filhos, a gente gera medo nele, a gente sem perceber. Eu tenho certeza que havia uma característica na vida de Joquebede que você e eu precisamos colocar nossos filhos nos cestos. Precisamos colocar nossos filhos nos cestos e vencer os medos que a sociedade prega, querendo matar nossos filhos. Me ajuda a pregar, que está bom demais esse negócio aqui. Eu estou recebendo, você recebe em nome de Jesus? Você vê a vida de Ana. Ana era essa mulher também estéril, como Sara, como Rebeca. Ana era uma mulher que andava junto com o marido, indo para a igreja, o templo, o tempo todo. O Eucana. Está aí um nome complicado hoje, Eucana. É um nome de homem, não é? É um nome feminino, mas é masculino, mas é feminino, mas é masculino. Já complicou, né? Eu até brinquei no outro culto que dá para fazer isso aí um nome de partido político, né? Eucana. Põe só lista ficha suja. Vote nesses aqui, no partido Eucana. Foi mal, foi ruim, né? Vão seguir aqui na pregação que é melhor. Eu disse, eu não sirvo para nada. Mas vamos lá. Ela e o Eucana não tinham filhos, mas ela orava. Ela orava dizendo: Deus, me dá um filho. Me dá um filho, porque se o Senhor me der, eu vou devolver ele para o Senhor. Cada mãe que já teve por aí, que tomou o filho, não tomou para si, mas voltou os olhos do filho desde pequeno para Deus. A gente entende e aprende com Ana a consagrar os filhos para Deus. A gente aprende com cada mãe que teve por aí que eu posso tornar os olhos dos meus filhos para Deus. Em 1 Samuel 1:27, quem está recebendo essa palavra? Demais, aqui eu estou recebendo, aqui vem. Versículo 27, por esse menino eu orava. Imagina ela tomando nos braços. Esse foi o dia que ela entregou Samuel para Eli. Ela orou para Deus eu vou ler daqui a pouco, pode deixar o texto aqui. Ela pediu para Deus: Deus, deixa eu pelo menos desmamar o meu filho. Deixa pelo menos ele mamar aqui no meu peito um tempo e eu vou entregar, porque eu falei que eu ia e eu vou consagrar meus filhos. Por esse menino orava eu, ela disse no templo, olha, e o Senhor me concedeu o pedido que eu tinha feito, pelo que também trago
como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali. Eles adoraram ali. Ana consagrou os filhos. A gente aprende, Eva venceu tragédias. A gente entende mais e mais em tudo que nós estamos falando nessa manhã. Sara vence o tempo. Rebeca respeita legado, respeita a família. Joquebede vence medos. E a gente vê de uma maneira muito forte como Ana, desde tão pequeno, ela consagra o filho para Deus. Cada mãe que a gente já viu, cada mãe que já teve por aí. Eu falo sobre essa mãe agora, Betseba. Espera aí que o Patrick está tirando foto. Essa é para minha mãe. Betseba. Quem era a mãe Betseba? Era mãe fruto do adultério. Era mãe fruto do pecado e da queda do rei Davi. Quem era Betseba? Era uma mãe que entrou na casa e no reino de Davi, fruto de um pecado, ao ponto de combinar assassinato. Não olha para mim com essa cara. Cada mãe que já teve por aí. Quem ama Deus porque a palavra de Deus é real? Amém. Quem crê que a Bíblia é verdadeira? Amém. Betseba foi a mulher de Davi, fruto de deslealdade, de desonra, fruto a mulher que tirou Davi do foco de Deus, a mulher que comprometeu o reinado de Davi, que manchou o ministério de Davi. Mas Deus é Deus de recomeços. Eu vou falar de novo, você não pegou comigo. Deus é Deus de recomeços. E não tem um pecado para Deus que Ele transforme em bênção. Não tem uma maldição que Deus não transforme em bênção. Dá um brado de louvor se você recebe isso. Não existe um erro que Deus não seja capaz de restaurar. Só Deus pode fazer isso, Lagoinha. Só Deus pode fazer isso. E aquele filho gerado, aquele filho que eles receberam, ele morreu. Davi orou, Davi jejuou, Davi buscava, Davi fazia o que era possível, e a palavra fala que ele morreu. Vem comigo aqui em 2 Samuel 12, versículo 20 ao 25. Então Davi se levantou da terra, quando o filho morre, filho de Davi com Betseba. Lavou-se, tomou banho, ungiu-se, passou um perfume, trocou de roupa, e voltou para a igreja e adorou a Deus. Depois foi para sua casa, pediu pão, colocaram pão diante dele, ele comeu, e os seus servos falaram: que é isso que você está fazendo? O que você está fazendo? Pela criança, quando estava viva, jejuava, você chorava, porém, depois que ela morreu, você se levanta e come o pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, quando estava viva, eu jejuava e orava, porque eu dizia: quem sabe o Senhor se compadece de mim e continuará viva essa criança. Porém, agora que ela morreu, por que eu vou jejuar por ela? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não vai vir a mim. Preste atenção, Lagoinha, preste atenção nesse versículo. Então Davi veio a Betseba e consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de quem? Foi de Betseba que nasceu Salomão. Betseba se tornou parte da linhagem de Jesus. Não existe uma maldição que ele não possa transformar em bênção. Não existe um pecado que ele não possa transformar em vitória. Não existe um erro que ele não seja poderoso para transformar em testemunho. Dá um glória a Deus comigo aqui. Cada mãe que já teve por aí. Não existe. Foi de Betseba que veio Salomão, o homem mais sábio da história. Não existe nada igual, o homem mais rico de todos os tempos. Foi daquela que começou errado, começou falhando, começou sujo,
mas terminou na linhagem de Jesus. Esse é o evangelho que eu acredito. Dá mais um brado de louvor quem crê. Esse é o evangelho que eu acredito. Essa é a realidade. A nossa justiça própria é trapo de imundícia, mas a justiça de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Ei! Eu aprendo com Betseba. Nenhum erro que eu cometa será maior que a minha remissão. Nenhuma falha que eu tenha tido na caminhada será maior que o perdão que Jesus tem para mim. Eu preciso aprender. Cada mãe que já teve por aí, mãe que venceu tragédias, que vence tempo, que respeita legados. Meu Deus. Mães que caminham literalmente consagrando a vida do seu legado a Deus. Eu aprendo que eu posso, mesmo com os erros que eu cometi no passado, continuar acreditando que o Senhor me perdoa e me capacita a gerar libertação, transformação. Eu entendo que eu posso vencer medos que a sociedade prega, que o mundo faz. A gente vê Isabel. Isabel gerou João dizendo: você vai preparar o caminho do Senhor. Isabel, quando encontrou com Maria, a palavra fala que o ventre dela sacudiu. As duas, os meninos foram cheios do Espírito Santo. E ela criou João nesse caminho. Ela criou João sabendo da importância do plano de Deus. Era preparar o caminho para o Salvador. Cada mãe que já teve por aí. Nós precisamos aprender com Isabel a imprimir em nós e nos nossos filhos. A gente está preparando o caminho para a segunda volta de Jesus. A gente está preparando o caminho para a segunda volta do Cordeiro. Me ajuda aqui, Lagoinha. Filho, você está sendo preparado, você está sendo gerado. Eu não sei, você vai ser um empresário, você vai ser um atleta, você vai trabalhar com isso, você vai fazer aquilo outro, você vai ser um músico, você vai ser um evangelista, um pastor, um profeta. Em tudo que você fizer, você está preparando o caminho do Senhor, filho. Você está preparando o caminho do Senhor. Quem recebe essa palavra aqui nesse dia, você está preparando. Cada mãe que já teve por aí, mãe que vence tragédias, mãe que vence medo, mãe que vence o tempo, mãe que nos ensina a vencer qualquer dificuldade, até dos pecados e erros que nós mesmos cometemos, mãe que gera propósitos. E a gente chega em Maria. Não podia deixar de falar dela. Eu amo Maria. Quem ama Maria aqui? Eu amo Maria. Eu amo Maria. Ela foi escolhida, Deus escolheu. Pense. Cara, ela é demais. Maria é demais. Deus escolheu Maria, um adolescente. Eu acredito nos adolescentes. A minha vida foi transformada na minha adolescência. Eu aceitei Jesus na minha infância, fui batizado com o Espírito Santo na minha infância. 9 anos de idade eu me batizei. Pessoa, pastor, que absurdo, vocês batizam criança. Eu falei, cuida da sua igreja que aqui a gente cuida da nossa. Vai cuidar da sua igreja que aqui a gente cuida da nossa. Eu 9 anos eu fui batizado, eu já era cheio do Espírito Santo. Fui batizado nas águas. Mas foi na minha adolescência que eu decidi, não foi um anjo que apareceu, não, nada sobre, eu decidi, eu serei um homem usado por Deus, eu vou viver para Jesus, eu vou viver em santidade, eu entrego a minha vida para o Senhor, nunca mais olhei para trás. Eu sei que eu estou aqui hoje, não olhei, mas estou indo. Vamos embora. Fala para quem está ao teu lado, vamos com tudo, meu irmão, em nome de Jesus. Essa foi Maria. Maria que obedeceu. E eu queria ler para você algo que eu vi esses dias e me marcou muito. Você pode ficar em pé no seu lugar, eu queria que você ouvisse sobre isso. Cada mãe que já teve por aí. Cada mãe que já teve por aí. A gente aprende tanto com elas. Amém? Maria,
É tão forte porque Deus criou Adão do pó da terra, mas Jesus, Ele escolheu que fosse gerado num útero de mulher. Maria teve o corpo mudado por 9 meses, mas crescia nela alguém que ia mudar o mundo inteiro. Maria sentiu dores de parto, gerando aquele que um dia tirar a dor do mundo todo. Maria deu à luz aquele que seria a luz do mundo. Maria amamentou, alimentou aquele que seria o pão da vida. Maria cuidou das enfermidades, dos machucados. Eu penso na marcenaria La Ferpa. Maria cuidou dos machucadinhos dele, daquele que seria o médico dos médicos. Maria ensinou as primeiras palavras para aquele que um dia ia ensinar o mundo inteiro. Maria limpou as sujeirinhas daquele que um dia ia limpar os pecadores com seu próprio sangue. Maria acompanhou os passos daquele que ia ser o caminho. Maria abraçou, segurou nos braços, apertou aquele que ela apertava, que um dia morreria de braços abertos. Eu creio que por trás de cada filho que tem um potencial de revolucionar, de transformar, sempre tem uma mãe que revolucionou a si mesma. Sempre existe alguém que gera transformação. O próximo filho, os próximos a gerarem transformação são os nossos filhos. Você recebe essa palavra? Nenhum sacrifício é em vão. Eu te convido a erguer suas mãos e agradecer a Deus, porque nós vamos construir isso. Deus te chama aqui para dizer que você vai construir um legado. Nós aprendemos nesse dia que eu venço a tragédia. A primeira mãe, Eva, teve uma tragédia dentro de casa, mas ela venceu a tragédia. Deus trouxe mais um novo filho. A gente aprende nesse dia mais e mais, não apenas com Eva. A gente entende como Sara, ela venceu o tempo, anos e anos e décadas passaram, mas a promessa se cumpriu. Cada mãe que já teve por aí, eu aprendo com Sara a vencer a distância do tempo. Eu aprendo com Rebeca, mulher de Isaac, que foi escolhida pelos pais de Isaac, a respeitar a família, a respeitar o legado que eu venho fazer parte. Eu aprendo com Joquebede, mãe de Moisés, a vencer o medo da sociedade, o ensino pecaminoso e satânico que existe nas escolas, nas faculdades, nas telas de cinema. Eu aprendo com Joquebede, mãe de Moisés, a vencer esses medos. Eu aprendo com Ana nesses dias mais e mais, que aquilo que Deus plantou no coração dela, ela não tomou para si mesma, mas ela devolveu para Deus. Eu consagro meus filhos para Deus, eu entrego meus filhos para Deus. Eu aprendo com Betseba, que mesmo que eu tenha começado em pecado, que mesmo que eu tenha errado em algum momento da minha vida, eu entendo como ela que Deus restaura e transforma a maldição em bênção. Ele transforma, e Salomão veio um novo tempo. Eu aprendo com Isabel nesse dia a gerar filhos e a ter um caminho onde eu preparo a segunda volta de Jesus. Eu aprendo com Maria que eu posso ser escolhido mesmo tão novo, mesmo em tão pouco tempo. Eu te convido a erguer suas mãos e agradecer. Agradeça a cada mãe que já esteve por aí. Agradeça a Ele. Aleluia.